Vamos então gravar um vídeo com as suas instruções que você me pediu. Vou desenhar alguma coisa e colocaremos esse vídeo. Porque exatamente essas mesmas perguntas são feitas por todos os outros parceiros. Então, contexto, lançamos um novo projeto de crowd investing dirigíveis, um programa de parceria. Programa. Muitos a chamam de formas, muitos têm atitudes em relação a ela. Consequentemente, fizemos um grande projeto com o plano de marketing Skyways. Depois tivemos o CIMEX, não é que seja CTV ou outra coisa, há um plano de marketing, há uma metodologia específica de como trabalhar com isso. Depois, consequentemente, o projeto do motor do U9, ou seja, no projeto. Eu não sei, centenas de milhares no primeiro projeto. As pessoas que estão registradas na estrutura do CIMEX, havia dezenas de milhares no projeto do U9. Eu tenho, se não me engano, cerca de 300 mil pessoas que passaram pela minha estrutura. Portanto, tenho alguma experiência e conhecimento de como tudo isso funciona e tenho resultados. E agora estamos iniciando um novo projeto e esta é uma boa oportunidade para qualquer pessoa interessada diretamente no projeto Dirigíveis, para ganhar dinheiro com o programa de parceria. Mesmo que você ainda não tenha participado, mas de alguma forma você está interessado neste projeto. Portanto, estes são métodos de vendas absolutamente padrão, que estão apenas um pouco integrados ao projeto específico. Essencialmente, é um tipo de infobis, porque tudo também está essencialmente relacionado com informação e uma metodologia de trabalho muito simples que não difere em nada das outras. Apenas um pouco. Portanto, vamos com o programa de parceria para dirigíveis. Programa de parceria de dirigíveis. Dirigível. Então, resumindo, por onde começa qualquer trabalho? Poucos falam sobre isso. Muitos passos nas vendas, mas existe o chamado passo zero, que todos vocês devem fazer para si mesmos, quer queiram ou não. Este é o chamado passo zero, que é vender o produto para si mesmo. Vender para si mesmo. Bem, eu. Ganhar dinheiro com o programa de parceria é ganhar dinheiro atraindo pessoas para investir. Portanto, isso é basicamente uma venda. Acho que você entende sobre vendas. Assim, o primeiro ponto é que você pode se envolver em qualquer programa de parceria, qualquer projeto, vender qualquer produto, e é muito importante na fase inicial escolher o produto certo corretamente. E se você gosta do tema dirigíveis, então você deve vendê-lo profundamente para si mesmo até o fim. Como foi no meu caso? No meu caso, foram cerca de 3 anos de reflexões e encontros. Eu fui voar em dirigíveis. Eu enchi a paciência do Fedor. Nós nos encontrávamos com Kirill constantemente. Eu discuti sobre esse assunto com alguém lá, ou seja, eu me convenci. Sim, eu era cético. Não foi como se eu dissesse, ok, vamos lá, segure os dirigíveis. Eu não queria me envolver nisso por muito tempo. Eu não entendia. É algo grande, complicado. E basicamente, tudo o que fiz nesses 3 anos foi vender. Eu não sei o que você precisa fazer. Em grande parte, concentrei toda a minha experiência agora e a estamos apresentando em apresentações, webinars e assim por diante. Ou seja, a primeira coisa que aconselho a fazer é estudar muito profundamente o tema dos dirigíveis, rever todos os vídeos, reler todos os chats e rever todas as nossas conferências. Ou seja, simplesmente perceber profundamente que há interesse nesse tema, que essa tecnologia é realmente incrível, sentir realmente que você realmente gosta disso. Você gosta disso? Não do ponto de vista do lucro, do ganho, do programa de parceria, mas porque os dirigíveis como tecnologia, a própria ideia de fazer o projeto, construir dirigíveis, é inspiradora, inspira por motivos patrióticos, inspira pela ambição do projeto, simplesmente você quer voar. Você deve conhecer bem sobre dirigíveis e sentir que está tudo bem. Em outras palavras, isso deve realmente fazer sentido para você. Você deve se opor a todas as contradições que surgiram recentemente, você deve saber, eu sei porque elas não existem mais. Sim, tipo, eu queria que eles estivessem, ou seja, primeiro vendemos este produto para nós mesmos. Portanto, é simplesmente estudar o chat, estudar os materiais, estudar o canal do YouTube, isso é o que precisa ser feito. É, essencialmente, absorver a informação e tomar uma decisão. Isso é o primeiro. Número 1. A partir de agora, tudo o que faremos se resume de maneira geral, como ensinam na BM, basicamente a 2 entidades. E este é um fluxo, e esta é, consequentemente,
a plataforma digital onde há uma certa oferta. E, em seguida, essa oferta de investimento gera tentativas de envolver pessoas neste empreendimento. Agora, vamos analisar de onde vêm as pessoas, ou seja, quais são as fontes principais de tráfego e do que consiste a venda. O resultado é composto pela quantidade de tentativas de alcançar o resultado, multiplicado pela qualidade dessas tentativas. Ou seja, você deve gerar tentativas de envolver as pessoas no projeto, ou seja, como isso pode ser feito, como é feito, os passos mais simples. Além disso, vamos analisar as plataformas onde você os aterrissa. Vamos considerar, há uma regra padrão em relação ao tráfego e uma abreviação muito conhecida que é 3F. Isso é Friends, amigos, família completa. Ou seja, essencialmente é apenas o seu círculo mais próximo. Ou seja, não são investidores profissionais, não são alguns fundos, não é algum tipo de publicidade. É simples no sentido literal. Cada um de vocês, sim, agora mesmo, deve sentar. E este é o primeiro passo, quando você gera esse fluxo, porque ele pode ser composto de diferentes maneiras. Este é o mais simples, o mais rápido. Para mim, eram realmente meus próprios pais. Meus irmãos e irmãs, primos de primeiro e segundo grau, parentes, eram simplesmente meus amigos. Ou seja, eu literalmente sentei e abri a lista telefônica e lá, eu olhava e anotava na cabeça, tipo, Rubem, tipo, ok, vou contar para ele, Fédia, ok, vou contar para ele. E eu realmente gastei meia hora apenas fisicamente anotando pessoas. Além disso, eu já me inscrevi na minha lista de contatos do telefone. Eu tenho uns 5.000 contatos, mas contar a todos, ou seja, eu entendo que isso te interessava para você, para alguém não interessava, eu simplesmente fiz uma lista dessas pessoas para quem, na minha opinião, eu sinceramente e humanamente gostaria de compartilhar esta informação. Ou seja, é uma coisa absolutamente natural. Eu descobri algo incrivelmente legal e eu diria ainda mais. Eu me sentiria bem, tipo, eu me sentiria envergonhado pelo meu comportamento se eu soubesse que havia um pedaço de ouro lá e eu não contei isso a ninguém. Ou seja, eu, como não sei, não sou uma pessoa muito boa, por que não? Compartilhei algo maravilhoso. Então eu simplesmente anotei isso. Quantas pessoas estarão lá? 30 pessoas? Eu não sei lá. 50? 100. Aqui está. Eu, escrevam exatamente assim. Pronto. Vocês terão a base para trabalhar. Existem inúmeras e diversas ferramentas e diferentes e variados canais para gerar tráfego, mas estou certo de que, se você fizer isso com qualidade, talvez sejam seus colegas, talvez sejam pessoas com quem você estudou na universidade, talvez sejam com quem você sai à noite. O tema dos dirigíveis, você pode falar sobre isso com qualquer um, mas sem envolver investimentos, apenas, cara, meus amigos estão construindo dirigíveis. Bem, é incrível. Isso é literalmente uma ruptura, né? Quem quer que ouça, todos se interessam por isso. Portanto, se você trabalhar corretamente com esta lista e trabalhar corretamente com ela, não precisará de mais nada. Quanto a mim, eu nunca usei nenhuma publicidade, eu simplesmente criava um grupo no VKontakte, postava algo no meu mural ou algo assim, literalmente as redes sociais, todas essas empresas enormes, que valem centenas de milhões de dólares. Elas foram criadas em um grupo gratuito no VK, tudo. Muitos não consideram isso errado. Além disso, isso funciona em qualquer país. Além disso, em segundo lugar, você pode usar, não vamos entrar em detalhes agora, mas qualquer tipo de tráfego que você saiba gerar, postagens no Instagram, onde você tem algum público. A questão sobre a estrutura de como fazer isso, discutiremos um pouco mais tarde, um pouco mais, portanto, qualquer publicidade. Eu apenas coloquei reticências agora, qualquer publicidade, qualquer tipo de geração de tráfego, qualquer publicidade. Bem, a publicidade, claro, não são apenas alguns outdoors. É para quem sabe bem lidar com o target, com o Google Ads e assim por diante. Esta é uma história sobre alguém que sabe fazer vídeos no YouTube. Meus vídeos no YouTube faziam muito sucesso, os que eu fazia. Eu coloquei o melhor conteúdo no meu canal quando fizemos a roda motorizada e depois simplesmente pesquisei no Google, tipo, as bicicletas elétricas mais potentes do mundo. E entro.
Lá tem cerca de 100 mil visualizações. 200, eu colocava um post nos comentários e você viu que na Rússia estão fazendo uma bicicleta elétrica ainda mais potente. Simplesmente um link para o seu grupo, tudo. Bem, tipo, eu só me dediquei a isso por alguns dias. Sim, e isso trouxe para o nosso grupo cerca de 6 mil pessoas. Bem, os métodos, claro, são geniais, insanos. Adiante. Assim, cada um pode se sentar, no formato de alguma de nossas práticas. Pode ser quem está na plateia, quem está assistindo agora. Vocês podem sentar, me ouvir e lembrar. Eu contaria isso para este, contaria isso para aquele? Pergunta. Então, como é realmente o projeto? O projeto parece bastante mais ou menos. Vejam, aqui foi o início do projeto. Todos vocês sabem que no dia 25 a 008 ele foi lançado, certo? Foi daqui que o projeto começou. E então ele seguiu em frente. Então, o que foi feito primeiro? Aqui havia algumas pessoas, ou seja, havia muitas. Elas estavam por aí em algum lugar. Eu simplesmente criei fisicamente um chat no Telegram, dirigíveis. Escrevi, pessoal, eu vou construir dirigíveis. Estamos lançando o projeto. De maneira essencial, eu criei um dos riachos que direcionou para a onda de informação sobre a criação de dirigíveis, que de maneira geral está fluindo. Adicionalmente, e de maneira geral, está fluindo. Eu simplesmente a gerei, ou seja, fiz isso para 5 pessoas e enviei a informação sobre isso. Ela chegou aqui mesmo. Depois, no dia seguinte, eu enviei para mais 2, 3 pessoas. Agora eu vou contar o que eu disse. Bem, acho que todos vocês novamente viram o que eu disse. Eu só estou dizendo, vejam, nós vamos construir uma geração soberana. Aqui eu vou contar como nós realmente fazemos isso, exatamente sem sugerir que invistam. Eu disse, bem, vou precisar dos seus conselhos, deem uma olhada. E todos os dias eu adicionava algumas pessoas fisicamente aqui. O que está acontecendo aqui, Xi? Algumas pessoas se afastam, algumas não gostam disso. E outras começam a entrar nesse fluxo de informações, e ele se move junto com todos. Portanto, a tarefa agora é simplesmente passar sua lista gradualmente por um ambiente informativo, detalhado e bem estruturado, que incentive, de maneira eficaz e consistente, a tomada da decisão desejada, que trará benefícios significativos. Quais soluções precisamos realmente? Temos a primeira história, que é muito importante, apenas observar atentamente o que estão fazendo. Então, não convidamos as pessoas a investir, porque elas reagem de forma ciumenta ao que é delas. Você pode chegar para as pessoas e dizer: olha, apenas veja como é bonito, apenas como isso inspira, ou seja, é importante apenas observar atentamente o que está acontecendo ao nosso redor, sem interferir ou tomar qualquer ação imediata. Devemos prestar atenção aos detalhes e refletir sobre o que vemos. Você convida as pessoas apenas para assistir, sem nenhuma ação estressante. Ou seja, existe um funil assim. Por exemplo, você registrou 100 pessoas na sua lista. Depois dessa lista, você já enviou para aproximadamente 50 pessoas. Dessas aproximadamente 50, aproximadamente 25 pessoas entraram nesse grupo e depois, então, apenas uma lista. Uma lista. Depois simplesmente entraram no Telegram, foi fácil, certo? 25 participaram do webinar. E depois, então, simplesmente entraram no Telegram, foi fácil, certo? Webinar, depois, digamos, aproximadamente cerca de mais ou menos uns 10 se registraram. A cadeia é assim, você faz a lista, decide quantas pessoas terá e quantas você incluiu. Depois, de forma gradual e constante, você obtém um funil assim mesmo, com conversões em cada nível. Ou seja, tantas pessoas foram informadas. Depois, você gradualmente aumenta o número de pessoas com quem compartilhou. Aumentas essa conversão, por exemplo, de 50% para aproximadamente 60%, ou seja, somas a ela, aumentas a qualidade do teu conteúdo que transmites. As pessoas gostam de regularidade. Mesmo que você faça algo regularmente e as pessoas não queiram se envolver, mas veem que você faz isso há um ano, pensam, o que você está fazendo? Assim, registraram-se, investiram, por exemplo, investiram 5 pessoas. E dessas, 3 se tornaram parceiras de negócios de sucesso, estabelecendo uma colaboração sólida e duradoura, que resultou em benefícios mútuos e crescimento contínuo. E então você tem um funil que realmente se expande em 3 funis adicionais para as próximas pessoas que de fato começaram a trabalhar com você.
e a água começou a fluir novamente para cá. Consequentemente, aumentamos o número de tentativas, aumentando gradualmente a qualidade do que está acontecendo. Como você transmite isso? Acompanhamos essas pessoas no programa de parceria. Então, o que é um ambiente de informação? Ou um cenário de informação pelo qual você precisa guiar as pessoas. Como exatamente eu faço isso? Primeiro, olhem, eu escrevi para as pessoas. Sânia, você viu que terminamos nosso grande projeto. E você pode falar, a equipe que construiu uma enorme fábrica, ninguém acreditava que fosse possível, mas é um fato, está feito. Estamos terminando este e agora vamos iniciar um novo projeto. Pode ser uma oportunidade de estar no começo de um novo projeto incrível. Nossas pessoas pagamos cerca de 40 milhões de dólares em comissões, só para você entender, por este projeto. E esses 40 milhões de dólares alguém pegou, não foi você, mas alguém fez isso. E a maioria dessas pessoas também. Nunca participou de nada, nem de parcerias e assim por diante. Portanto, eu simplesmente digo, vejam, um novo projeto está sendo lançado, tipo, as pessoas estão construindo dirigíveis, e eu simplesmente envio o link para o nosso chat de pré-lançamento e envio a mensagem para todos os destinatários na lista, garantindo que cada um receba a informação necessária. Se uma pessoa desperta interesse, eu envio este vídeo de 15 minutos de um blogueiro do ZEUA sobre potências. Em breve faremos o nosso. Ele está contando, ele simplesmente, sem fazer apelos, mas revelando o tema do dirigível, sobre a tecnologia, sobre as características, sobre os prós, sobre os contras, sobre a situação atual, com infográficos, com todo o resto maravilhoso. Portanto, se uma pessoa diz uau, depois eu digo, olha pessoal, eu forneço informações em porções com, digamos, baixo potencial de excitação em direção à negação, como se dissesse, o que você está tentando me vender e tal. Eu só estou dizendo, né? Os caras estão fazendo, lançando, construir um enorme projeto de dezenas de bilhões, nós vamos construir na Rússia. Eles perguntam, o que é essa entrevista? Você diz a eles, é só sobre dirigíveis, é legal. Aqui estão 15 minutos para um pequeno vídeo. Eles assistem. Em seguida, expanda. Se isso não interessar a pessoa, simplesmente deixe-a ir. Talvez de vez em quando envie algo. Se ela disser, poxa, legal, o que é isso? Eu digo, escuta bem, apenas assista às entrevistas deles. Eu envio as entrevistas quando há interesse. Depois, por exemplo, podemos enviar como voamos. O voo. O voo de Fédia. Além disso, podemos enviar como voamos. O voo. O voo de Fédia. Ou seja, eu dou, de maneira gradual, como em uma conversa natural. Você chegou à Rússia? Ouça seus amigos, veja, dirigível, tipo, uau, legal, sim. Aliás, veja, se estiver interessado, tiver tempo, ouça o webinar deles completamente, onde eu e o Fédia estamos sentados nos seus lugares e estamos aqui agora, neste exato momento, transmitimos o que vamos fazer. Depois, se eles disseram sim, legal, tipo, por que os jovens decidiram? Não, espera, não os jovens. Eu mostro a eles a conferência. Estou dizendo, olha, Cat, estou dizendo o seguinte sentido do nosso. Olha, lá tem caras sérios, lá tem acadêmicos, lá tem institutos, lá tem empresas que criaram a Horus, ou seja, todos juntos, lá está reunido um coletivo incrível. Olha, e lá. Podemos mostrar? Podemos mostrar de forma humorística como você o filmou lá. Consequentemente, eu ainda estou sempre constantemente criando esses novos fluxos de trabalho e ideias. Se depois, digamos, o que eu mostro uma foto da conferência onde digo, olha, por exemplo, esta é uma fotografia. Veja como isso aconteceu. Ou seja, essencialmente, eu só faço as pessoas passarem por essa matriz informativa. Ou seja, eu não invento nada. Primeiro, e se as pessoas aqui se mostram de alguma forma leais, eu simplesmente digo, escuta, vai ao webinar, dá uma olhada, você pode se tornar um investidor deste projeto. Estou online, as pessoas estão apresentando. Portanto, a tarefa, após essas primeiras tentativas de chamar as pessoas para o webinar, ou seja, essencialmente, você cria tráfego, mas não vende. As vendas de investimentos são realizadas por você no webinar. Você pode mostrar a gravação do webinar, mas as pessoas geralmente preferem ao vivo. E, consequentemente, os webinars acontecem regularmente, ou seja, todas as terças-feiras. Terça-feira, acho que é às 17, certo? 17 horas. E na quinta-feira, a que horas é o Fédia? Bem, provavelmente sim. Aqui teremos, grosso modo, um lugar onde esses acadêmicos vêm, onde fazemos uma apresentação, ao vivo de tudo em um concentrado, mas não se pode convidar uma pessoa diretamente para o webinar.
Ou seja, é uma história estranha, tipo, eu nem quero, não me interessa, porque você vai ocupar 1 ou 2 horas com um webinar. Então, o funil é o seguinte: você observa as pessoas, aquece o interesse delas, e para quem está interessado, lembra que em 5 minutos começará o webinar. Dá uma olhada, é legal, apenas veja. Você não vende nada, você diz, eu mesma acompanho, eu participo, eu gosto incrivelmente. É isso. E este é o método de trabalho regular e constante. Ou seja, o coração do negócio é criado neste momento, ou seja, você só precisa de tráfego, realmente criado de qualquer maneira, que você simplesmente direciona para o webinar. Se a pessoa estiver interessada, você também pode direcioná-la não para o webinar, mas para o registro no gabinete. No LC, nosso gabinete atual está no site, no mesmo lugar, onde está a projeção Velmage, é o Solar Guru, ou seja, você deve se registrar lá, assinar o acordo de parceria e obter seu link de referência depois. Se a pessoa diz, ok, legal, estou interessado, como... Ou seja, basicamente, você pode gravar esse webinar, sentar ao lado e assistir. Ele diz, eu quero investir. Você dá a ele seu link de referência, ele acessa e de maneira simples fica vinculado a você. Ou seja, depois disso, os investimentos, se ele decidir se tornar parceiro, eles se registram sob você. Temos um plano de marketing lá, pagamos comissões, comissões sérias, como em uma companhia de seguros, como no setor bancário, pelo indique um amigo. Isso não é como renda não piramidal, no sentido de que as pessoas receberão seus pagamentos pelos investimentos, graças às pessoas que trouxeram. Não, as pessoas aqui recebem comissões pelo trabalho realizado, e os investidores obterão lucro com a implementação bem-sucedida do projeto, com a geração adicional de lucro desta empresa. Agora não vou fazer uma grande apresentação. Estamos prestes a construir uma empresa que irá produzir, desenvolver, fabricar e operar um estado para a nova geração. Esta empresa vai ganhar dinheiro e metade desse dinheiro será entregue aos investidores. Temos um prazo de implementação do projeto de aproximadamente 3 a 5 anos. As pessoas que investirem dinheiro agora na fase inicial ganharão X10 e mais de X10 nos próximos 3, 5 anos, respectivamente, e mais. Isso se eles apenas investirem passivamente e não participarem do programa de parceria. Além disso, participar do programa de parceria não é obrigatório. Portanto, é necessário estar pessoalmente a par de tudo o que está acontecendo, constantemente guiando as pessoas por esses funis, porque sempre estaremos realizando. Aqui haverá uma camada de webinars, ou seja, vocês sempre devem passar as pessoas por esses webinars. Além disso, estaremos constantemente mantendo o fundo informativo aqui. Imagine que uma série passa e alguém acabou de descobrir essa série, mas ela já está no 5º episódio. Portanto, quando ele começa a assistir a uma nova série, primeiro mostram a ele o trailer dos episódios anteriores e, essencialmente, você precisa rapidamente agendar novamente o webinar para ele, e a partir do próximo contato, ou seja, ele já estará no fluxo atual, ou seja, aqui a ponta está sempre sendo cortada, basicamente. Estamos simplesmente fazendo uma lista de maneira geral e vamos enviando aos poucos. Isso leva algum tempo, né? Bem, eu só acordo de manhã para 3 a 5 pessoas. Ouça, eu entendo que elas são adequadas, elas gostam de mim. Bem, tipo, eu não estou tentando fazer algo incorreto. Estou dizendo, sério, olha, estou fazendo um projeto. Você sabe o que estou fazendo, você vai me dar bronca depois por não ter te contado, porque realmente acontece comigo que me dizem que eu perdi o trem de novo. Portanto, o início do projeto, né, um projeto incrivelmente bonito, né, as pessoas vão ganhar dinheiro com ele, né, um produto excelente. Você simplesmente faz isso, você constrói sua estrutura, observa isso. Ah, sabe o que mais eu descarto? Essas estatísticas. Eu divulgo as estatísticas sobre o dinheiro arrecadado abertamente, onde mostro, veja, isso é interessante para as pessoas. Além disso, outro método é dizer que o tema é interessante, que você conhece essas pessoas, que você mesma não entende nada disso, mas se a pessoa estiver interessada, você tem alguém. Conhece o fundador, conhece os membros da equipe, quer ir com eles para essa apresentação. Se você fizer uma pergunta direta, eles vão te apresentar tudo e explicar. É simplesmente incrível. Assim, você adquire uma visão geral desses processos e depois de algum tempo, você mesma já pode fazer uma apresentação adicional,
porque a apresentação é essencialmente apenas uma conversa. Quer dizer, uma conversa onde você entende que isso é interessante, você termina esse assunto e sabe, está bebendo vinho ou fazendo algo. Com uma amiga, com amigos, com quem for, ou algo assim, talvez. E depois de algum tempo, quando você aprendeu a fazer isso, pode começar a realizar seus próprios webinars um pouco mais. Eu criava um chat, dizia webinar da Sony no leste, colocava as pessoas e dizia, vou contar para vocês sobre isso. Mas é melhor, claro, convidar para o nosso webinar, simplesmente dizer que hoje haverá um webinar, porque nós realizamos de forma qualitativa e bonita. E o FED explica tudo muito bem. Consequentemente, lá são respondidas as principais perguntas do tipo, por que eu preciso disso? O que isso me trará? Você vai ganhar dinheiro. Você será coproprietário de uma empresa incrível. Como vocês pretendem fazer isso? Vamos fazer isso assim, assim, assim. Quem vai fazer isso? Quem está na equipe? Como será distribuído o lucro? Ou seja, simplesmente responder a todas as perguntas. E no final, mesmo que a pessoa tenha decidido não investir, porque, bem, realmente, estamos, por exemplo, em uma fase inicial de desenvolvimento do projeto, nada é concreto, tudo está meio improvisado, mas se a pessoa disser, entendi corretamente, você não está pronto para investir mais, ok, por favor, me diga, tipo, quando algo acontecer no projeto, por exemplo, quando o estaleiro começar a ser construído, ou quando os primeiros pequenos balões forem lançados, tipo, devo te escrever, devo te informar que, tipo, está avançando, mesmo que ele tenha dito não, você ainda informa. E no final, digamos, daqui a 3 anos, quando a construção estiver chegando ao fim, eles dirão, ah, então vocês ainda estão vivos, ainda estão construindo? Sim. Então eu ainda posso entrar? Sim, pode. Ou seja, o próprio fato de você manter sua opinião inalterada sobre o projeto e trabalhar regularmente é um super argumento para tomar essa ação. Então, essa é toda a metodologia. Realmente não há nada complicado. As pessoas, digo, eu também sei, ganham centenas de milhares de dólares por mês, apenas de forma passiva. E depois vem a próxima etapa. Quando você já aprendeu a conduzir webinars, quando você já está nessa coisa, você começa a trabalhar não com investidores, mas a conectar parceiros e realizar um trabalho mais ou menos assim. Isso é realmente a base, é o mais legal, como você vai chegar lá. Ou seja, você já, por exemplo, Roma, ela é assim, você vende seguros, certo? Como o Osago, Casco, e eles podem ser vendidos especificamente para a pessoa que comprou o carro e constantemente procurar essa pessoa e vender para ela. Mas há concorrência com outros. E você pode reconfigurar seu trabalho e pensa, eu quero ir negociar com as concessionárias de automóveis, onde os carros são vendidos constantemente, e conectá-las como parceiras para que a concessionária, ou seja, para você é a mesma venda, seja vender para o cliente ou negociar com o gerente da concessionária para que ele comercialize seu produto, seus seguros. Você dará a ele a maior parte da comissão. Sim, mas ele vai fazer um volume diferente, do qual você pega uma pequena parte. Portanto, para os seguradores, este é um esquema de parceria muito compreensível. Para qualquer pessoa envolvida em redes, isso é compreensível. Ou seja, muitos simplesmente têm uma certa aversão a isso, mas se isso for feito de maneira ética, profissional, fácil, sem pressionar as pessoas, sem empurrar nada, porque se não, então não, pessoal. Ok, bem, ou você precisa entender que o produto paralelo, entender muito profundamente que o nosso ticket médio é de cerca de $2.000, que ele pode ser investido em parcelas, acho que não, em 40 meses, mas em $50 por mês. Você pode pegar um pacote de $2.000 e contribuir com $50 por mês. As pessoas acham isso muito legal. Para o projeto, isso é um pouco mais interessante porque temos uma compreensão do fluxo planejado e, consequentemente, a barreira de entrada é baixa. Não há outros aplicativos semelhantes no mercado. Ou seja, isso é ótimo. As pessoas que ganham dinheiro, que possuem capital para distribuir, até 1 milhão de rublos, nem sequer são abordadas. Ou seja, é verdadeiramente uma oportunidade única para uma pessoa comum realmente entrar no mercado de investimentos. Ou seja, é um preço muito, muito alto. Não é um mercado onde competem por você e assim por diante. A maioria das pessoas, nós seus amigos, nunca recebeu uma oferta para investir em nada. Isso nem passava pela cabeça deles, porque investimentos são associados a milhões, dezenas de milhões. Este é um projeto de capital de risco. Ele está na fase inicial desde o começo. Ainda não há realmente nada, mas por isso temos um produto muito forte, grande multiplicador e assim por diante. Assim, estudamos o produto, geramos fluxo, aterrissamos ele por esta metodologia de maneira detalhada e eficaz, introduzimos ele no ambiente informacional. Eu criaria meus próprios chats no seu chat, onde compartilho o que está acontecendo com meus dirigíveis e detalhes, e lá eu reunia pessoas e as fornecia, informações aos poucos. Esse é todo o método.
Portanto, digo, posso realmente mostrar a vocês as estatísticas de quanto as pessoas ganham nessas estruturas. É uma renda passiva que dura muitos anos, décadas. Significativamente, é o que todos sonham. Alcançar uma renda de $1.000 por semana de trabalho e pode me lembrar de algumas condições para começar. Sim, veja, aqui agora está feito assim. Se você é nova e não participou antes, acho que a sua parceria é aberta imediatamente para seus agentes atuais, que já têm diferentes bons status conosco, porque o programa de referência, sua profundidade, depende do status. Nós temos, dê uma olhada no plano de marketing, para que nossos participantes do projeto anterior comecem a receber comissão no novo, eles devem passar pela qualificação. A qualificação é bastante simples, você deve compartilhar a postagem. Ou seja, essencialmente você deve sempre ser o primeiro a compartilhar a postagem. Você deve comprar pessoalmente um pacote de aproximadamente $2.000, do qual deve investir aproximadamente $100. E além disso, você deve colocar na primeira linha, na minha opinião, na primeira linha, registrar pessoalmente sob sua referência 3 pessoas que investirão $500 cada, ou então 10 pessoas que investirão $50 cada, ou seja, você deve dizer que pode trabalhar, que sabe trabalhar, e para receber referências futuras, deve cumprir essas condições que estão refletidas no site, pode conferir. Novamente, para iniciantes isso não se aplica. Para os iniciantes, acho que pode ser imediato. Se houver alguma pergunta, sim, por que vamos? Nós não encontraríamos, digamos, um grande investidor em capital de risco. Encontrar um grande investidor. Veja, quando você não tem nem mesmo uma entidade jurídica, não há onde colocar o dinheiro. Para a pessoa, veja, o projeto temos uma capacidade de $100 milhões. Você não pode, sendo ninguém, e sem nada ir até uma pessoa e pedir $100 milhões. Ou seja, porque ele precisaria de você? Então, pelo que entendi, é assim que funciona. Primeiro, você mesmo encontra $1 milhão em algum lugar. Depois procura alguém que tenha mais $1 milhão. Então você tem 2, depois com esses 2, você vai à comunidade e diz, escuta, me dá mais 3. Agora você já tem 5 e agora você está com 5 e isso é um passo a passo, porque é preciso entender a motivação dos investidores para investir. As pessoas com pequenos cheques, como os nossos, não têm a tarefa de preservar esse dinheiro. Eles não têm a tarefa de aumentá-lo um pouco mais e mantê-lo seguro e protegido. Sempre há risco e retorno nos investimentos. Quanto maior o retorno, maior o risco. Não há outra maneira. Pessoas com $1 milhão não querem multiplicá-los. Elas querem que cresçam um pouco, mas com garantias de que não vão desaparecer. Aqui não há garantias. Eles realmente podem desaparecer, mas se der certo, será um grande retorno. Ou seja, é muito legal. É assim que o jogo funciona. Sempre há 2 balanças. Esse formato é basicamente um bilhete de loteria. Ok, não ok. Pode dar certo, pode não dar certo. Se não der certo, você perderá esse dinheiro. Mas serão 5.000 rublos. O que é isso? Mesmo que você invista 100 em 2 anos, bem, ok, é possível perder. Novamente, não há nenhuma ilusão aqui de que há muitas opções. Vou te dizer mais, nós investimos lá, não sei, em um projeto de 50, talvez. Mesmo que você tenha sua cafeteria funcionando e tudo esteja bem, e você diga, me dê dinheiro para a segunda máquina de café, eu tenho um fluxo de pessoas, você pode comprar, mas pode não dar certo. Bem, tipo, resumindo, o risco, ele sempre existe. Grandes pessoas para grandes quantias. Você pode procurá-las, por favor, ok? Mas eu fiz isso muitas, muitas, muitas vezes. Eu simplesmente entendo que não é essa a fase. Agora que crescemos, temos um grande investimento nisso, aproximadamente cerca de $3 milhões. Mas, se quando estamos eu e Pasquisei sozinhos na floresta, se dissermos para trazer 3, construiremos uma fábrica lá. Quando a fábrica está quase construída, temos um mês. Ele diz, agora estou pronto para entrar. São apenas estágios diferentes. Mais perguntas, pergunte, termine devagar a metade. Eu tenho essa apresentação, que é o convite para as pessoas. Eu mostro. Pessoas, sim, eu mostro. Por exemplo, eu envio como invisto em contato, tipo, com que objetivo? Bem, quer dizer, olha, só que eu, sim, mas você pode dizer, poxa, olha só o que esses caras legais estão fazendo. É simples, haverá alguma reação, mas nada que faça você perder a cabeça. Resolva a questão e não envie mais. Depois, poxa, eles dizem que ainda propõem construir uma Derzavlia de qualquer maneira. Bem, tipo, isso é legal. Se a pessoa não for legal, não nos envolvemos. Portanto, se alguém disser, aliás, você sabe que esta é uma empresa oficialmente normal, da qual você pode se tornar proprietário junto, não para ganhar dinheiro,
Ou seja, você disse que é possível ganhar dinheiro com essa empresa, basta investir lá. Para muitos, estou dizendo, o tema dos investimentos é absolutamente novo, e lá é necessário realizar um certo trabalho, sobrecarga, contaminação, tudo isso é padrão, mas no geral é uma conversa agradável e gentil, onde uma pessoa respeitável e digna conta a outra pessoa adequada sobre uma oportunidade maravilhosa que ela ainda não conhecia. E é isso. A fase será de 2,5 milhões de dólares, mas provavelmente vamos interrompê-la agora ou reduzi-la para até 1 milhão. Nós arrecadamos agora 120 mil dólares até o momento, mas possivelmente, em termos lógicos, temos agora 100, muitas coisas mudam. Nós anunciamos, percebemos que cometemos um erro, mudamos, provavelmente vamos desativar a fase de arrecadação desse dinheiro em parcelas, ou seja, não com base nos que chegaram, mas em parcelas, porque teremos dois conceitos: a fase financeira e a fase de implementação técnica do projeto. De maneira mais detalhada, eles são como as etapas financeiras, que vamos mudar ao alcançar o dinheiro em parcelas, depois as técnicas, para a realização de uma tarefa específica. Suponhamos que alugamos um escritório, equipamos com tecnologia, por exemplo. Além disso, há uma entrada mínima, uma pessoa que se interessou. Sim, acho que são 500 dólares. 500 dólares, que podem ser pagos em prestações de aproximadamente 10 meses, ou seja, 50 dólares por mês. Prestações. Veja, você diz, eu gostaria de investir apenas 500 dólares, mas não me sinto confortável em pagar 50 mil de uma vez. Vocês vão lidar com a dívida deles, certo? Posso, por favor, reservar este pacote, mas gentilmente pagá-lo em 10 meses? Eu vou contribuir. Com 5 mil por mês, no final das contas, você receberá seu dinheiro. Você saberá que eu não os darei aos filhos deles. Consequentemente, as pessoas se sentem confortáveis com isso. O seu é totalmente obrigado, bem-vindo.